Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês nesse último dia, né, de uma atividade tão bacana, tão intensa, tão importante, inescapável para a gente pensar o mundo que a gente quer, atuar nesse mundo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente projeta, e mais ainda, a gente oferecer, a partir das nossas atuações, possibilidades, ferramentas, tecnologias, para que esse mundo seja um mundo realmente para todas, todes e todos. Então, a minha fala ela vai muito nesse sentido, e é uma fala que, na verdade, vocaliza, da voz não, porque a gente não precisa da voz, né? Nós temos voz, mas eu acho que a escuta dessas mulheres negras que são tão importantes, e a gente vai falar de algumas delas, que é a Bell Hooks, Lélia Gonzalez, enfim, mas a gente tem aí um time para a gente dialogar com vocês, né, nesses últimos minutos, né, da programaria. A gente pensar pertencimento, afeto e cuidado, né, o que as pensadoras negras podem ensinar, né, para as comunidades tech, eu acho que é muito desafiante, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que os e as habitantes da borda do mundo veem coisas inimagináveis. As habitantes da borda do mundo veem primeiro. As habitantes da borda do mundo veem as catástrofes corroendo as beiradas, por um motivo simples, porque são habitantes das bordas do mundo. Se a gente considerar essa frase meio poética, mas também muito dura, né, do que das habitantes das bordas do mundo, a gente pode pensar que nessas bordas são territórios em que nós, mulheres negras, estamos desde sempre. Não esqueçamos que nós fomos um país escravagista, nós escravizamos por mais de 300 anos. Eu sou de humanas, mas essa conta eu acho que eu vou conseguir bater. Então, se a gente tem 522 anos, a gente tem muito mais tempo sob o jugo da escravidão do que, entre aspas, né, de trabalho livre. Isso significa dizer que a escravidão ela nos marcou. E ela opera no nosso dia a dia não como fantasma, ela opera como uma tecnologia de poder que aloca as pessoas em lugares das humanidades e das não humanidades. Então, pensar a borda do mundo é a gente pensar o Brasil, pensar o mundo, mas pensar nessa condição que riscou boa parte do planeta. É pensar também na população LGBTQIAP+, que habita as bordas do mundo. É pensar nas mulheres em geral, enfim, é pensar nos terrivelmente outros. Significa dizer, portanto, que na condição de borda do mundo, nós temos expertise, nós temos inteligência, nós temos coragem, né? Nós temos desejo, nós temos vontade em transformar o mundo, porque, a partir da borda do mundo, nós carregamos uma experiência que é dolorosa, que é de exclusão, que é de falta, que é de destituição, né? Mas também é a experiência da transformação, é a experiência da mudança, a experiência da inovação, é a experiência de possibilidade da gente construir políticas outras. E aí é por isso que, nessa condição de habitante da borda do mundo, a nossa conversa em relação a pertencimento é, primeiro, provocar vocês a pensar assim, já que nós somos habitantes, em certa medida, né, quase todas nós, todos vocês que estão aqui me ouvindo, sabem o que é essa experiência da borda, né, por ser mulher, seja cis, branca, negra, trans, né? Como a gente pode criar espaços de pertencimento em que, necessariamente, não é a busca do poder que a gente quer, mas da emancipação e da autonomia. Por que eu estou dizendo que não necessariamente é a busca do poder? Ainda a gente brincando com essa ideia de borda, ou de margem e centro, que é uma categoria da Bell Hooks, a gente sempre acha que a nossa trajetória deve ser um deslocamento da margem para o centro. Mas o que a Bell Hooks ela vai dizer? Que das margens a gente pode se autonomizar e a gente pode se emancipar.
A gente pode até não ter poder, não é o poder no sentido mais clássico do termo, né? Poder pensando riqueza, poder pensando quem manda, quem tem o poder da caneta. Por que é importante a gente dizer isso? Porque, às vezes, nos nossos projetos, a gente sempre fala em empoderamento feminino, fulana de tal tem poder, fulana de tal tem poder, que mulher é empoderada. Muita gente diz assim, nossa, Rosane, mas como você é empoderada? Eu falei, eu não sou empoderada. Eu continuo da borda do mundo. Agora, da borda do mundo, eu construí emancipação e autonomia. Da borda do mundo, a minha voz irradia para a gente pensar espaços de segurança, espaços outros e construir outros espaços. Eu acho que todas vocês, todos e todos que estão aqui, estão engajados por meio das comunidades, né, TECs, em pensar a construção desses outros espaços. E pensar a construção desses outros espaços é a gente ter como um princípio absoluto e inegociável, que a nossa jornada deve ser uma jornada de emancipação, de autonomia, e que necessariamente não é uma jornada de empoderamento. Veja, eu não estou querendo aqui jogar o empoderamento no lixo, eu acho que empoderamento é um termo fofo, mas o que a gente às vezes chama de empoderamento são jornadas de autonomia e de emancipação, porque nós continuamos nas bordas do mundo. Façamos o que nós façamos, a gente continua na borda do mundo. Eu sou atravessada pelo racismo, pelo sexismo. Ora, a partir desse lugar de borda, da gente construir autonomia e emancipação, a Bell Hooks ela vai nos trazer um termo que a gente fala muito, que são afetos, uma comunidade amorosa. Como é que a gente pode se engajar na transformação do mundo a partir de uma noção de amor que não é uma noção simplesmente romântica, né? A gente costuma dizer que o ódio tomou conta do Brasil, que nós nos convertemos em um país conflagrado. Enfim, toda a experiência que a gente teve recentemente, nesses quatro últimos anos, pelo menos, revelou uma alterofobia, né? A morte do outro, a perseguição do outro. E, geralmente, a gente diz assim, por que nós convertemos o ódio em uma categoria coletiva e política? Mas, ora, se é verdade que o ódio ele se tornou uma categoria política, né? Ou seja, de ação sobre o coletivo, significa dizer que, para combater o ódio, é preciso que a gente construa uma comunidade amorosa. E vocês já perceberam que, normalmente, a gente fala em ódio, em ressentimento, para a gente pensar política, coletividade, mas a gente não acha que o amor ele não tem essa força. O amor ele fica muito reservado numa perspectiva individualista de grupos pequenos. E o que a Bell Hooks ela vai fazer? Ela desloca o amor, o afeto amoroso, de uma relação simplesmente intersubjetiva e vai dizer assim, qualquer mudança que a gente queira realizar, seja nos espaços privados, seja nas nossas corporações, empresas, seja no mundo, ela deve partir de uma noção de amor. E o que é o amor para a Bell Hooks? O amor para a Bell Hooks não é necessariamente a gente sair beijando todo mundo e dizendo eu te amo, não é? O amor para a Bell Hooks significa dizer que eu tenho que me vincular ao outro e que o amor ele é uma força de mediação, porque nós somos só com o outro, ser é ser com. Então, ela vai dizer, toda comunidade que se construa, a noção de comunidade é tornar comum, né? O que a gente torna comum? A gente torna comum as nossas ideias, a gente torna comum os nossos projetos, mas ela vai dizer, se não houver uma força de mediação, ou seja, um vínculo que eu posso me aproximar do outro, não há projeto de transformação que se coloque em pé. Então, veja, a Bell Hooks ela é uma feminista negra estadunidense que nos deixou recentemente. Ela faleceu, teve uma recidiva do câncer, morreu em dezembro de 2021. Ela faria 70 anos agora, né, em setembro passado. E ela, desse lugar de mulher feminista, uma mulher muito orientada por princípios de uma religiosidade, ela era budista, uma mulher negra, ela vai muito pensar que
se a gente não construir essa dimensão do vínculo e de uma comunidade amorosa, os nossos projetos de inclusão, né? E a gente pode pensar, mês anterior, estava falando do ESG, eles fracassarão. E aí, vejam, ela não é pieguismo. A Bell Hooks não está assim, sabe? Não é uma proposta, então vamos sair todas unidas, de mãos dadas, mas é como é que a gente constrói esses vínculos. Como, de fato, as comunidades elas podem ser comunidades amorosas nesse sentido de como que a gente constrói vínculo com o outro. E construir vínculo com o outro, gente, é algo absolutamente difícil, porque se é outro, a gente está falando que não é um eu, mas o eu ele só se faz com o outro. Então, é uma jornada que também é difícil, que é dolorosa, porque a gente tem que acolher o outro na sua errância, nas suas limitações. E, ao acolher o outro na sua errância, nas suas limitações, eu também me reconheço nas minhas limitações, nos meus problemas, nos meus defeitos, nas minhas limitações. E aí, sob esse ponto de vista, a Bell Hooks ela também vai nos chamar a atenção de que é preciso que a gente fala muito hoje em saúde mental, né? Que o autocuidado seja uma plataforma importante, porque, por definição, o eu, ele é miserável, né? A gente tende a acreditar que nós somos pessoas muito poderosas, mas ela vai dizer o eu, a psicanálise já veio para nos dizer isso. Nós somos seres humaninhos. O eu que faz o eu é sua condição precária e miserável. Nós só nos tornamos algo um pouco melhor, ou um pouco mais emancipado, quando a gente se torna sujeitos e sujeitas. Agora, a gente não se torna sujeita se a gente não considera o outro. E a gente não se torna sujeito se a gente não perceber o eu miserável que nos habita, o eu com limitações. É por isso que ela vai dizer assim, o autocuidado não trata-se apenas de uma proposta hedonista, do bem viver fora de uma plataforma política, né? Como pensam as mulheres negras, as mulheres indígenas. E ela vai dizer, o autocuidado diz respeito dessa minha possibilidade de eu me ver nas minhas fragilidades e de eu pensar coletivamente que eu só sou com o outro. Agora, qual é a tragédia quando a gente pensa, por exemplo, redes sociais, né? Nas redes sociais, é o eu que triunfa. Só que, quando o eu triunfa, algo morre. Morre o sujeito e a sujeita. Não é à toa, eu falo que eu ainda vou brincar com a ideia dos verbos lacrar e tombar. Lacrar e tombar são verbos funerários. E a gente não se dá conta. Quando alguém lacra, algo morreu. Morreu o sujeito. E triunfou quem? O eu. O eu que está ali com milhões de seguidores, que não admite nuances. Quando se lacra, algo se morre. Você abre mão da sua condição de sujeita e de sujeito. O que triunfa é o eu senhor de si, maravilhosamente, que acha que é a dona da coisa toda pelos seus milhões de seguidores. Aí isso vai nos colocar num desafio, a partir dessas vozes de mulheres negras, como a Bell Hooks, que eu estou falando aqui para vocês, mas também a gente tem a Lélia Gonzalez, que é uma feminista negra, que é eu acho que uma coisa a gente aqui está de acordo, é um combinado. O mundo ele pode se tornar algo melhor, não é? O mundo não está fácil para muita gente, para milhões de pessoas. Mas esse mundo que não está fácil para milhões de pessoas, e aí a gente se inclui nesse campo de dificuldades, significa dizer que não há possibilidade de uma transformação se a gente não pensar todos juntos. A gente só pode mudar e a gente só pode construir a partir de uma noção radical de coletividade. E, a partir dessa noção radical de coletividade, a gente tem que aportar, trazer para os nossos debates. Por que falar de racismo ele é fundamental? Amanhã é o Dia Nacional da Consciência Negra. Falar de racismo é fundamental porque, numa sociedade racista, todos nós perdemos. Não são só as pessoas negras. Claro que as pessoas negras sofrem na condição de vítima, mas uma sociedade racista significa dizer que nós perdemos o quê? A nossa cota de humanidade. Uma cidade como São Paulo, né, a cidade mais rica do Brasil, ter um número de moradores de rua nas regiões centrais, todos nós perdemos.
Perdemos a nossa humanidade. E aí, a ideia que essas mulheres vão trazer para a gente, quando fala de pertencimento, o pertencimento territorial, geográfico no mundo, é assim: se eu pertenço a esse mundo, eu sou humano. Se eu sou humano, tudo deve me afetar. E qual é o afeto que eu quero fazer circular? Qual é o afeto que eu quero colocar em jogo? É o afeto regressivo do ódio, da destituição, da transfobia, da homofobia? Não. É o afeto emancipatório. E se o afeto ele tem que ser emancipatório, eu tenho que reconhecer no outro a minha humanidade. Não é uma questão apenas de cortesia cristã. E eu brinco, por exemplo, a empatia, que é um termo fofo, né? Nós falamos muito empatia e eu acho que a gente deve cultivar a empatia. Nós temos que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas a empatia, do ponto de vista coletivo e de uma transformação estrutural, ela também tem limites. Porque a empatia, ela parte do entendimento que o outro que está em perigo. Coitadinho dos negros, né? Eu tenho que me colocar no lugar das pessoas negras, porque como eles sofrem. Coitada das pessoas trans, eu tenho que saber me colocar no lugar delas, porque elas sofrem. Não, não é apenas mais empatia, é reconhecimento. Quando eu tenho a notícia de que uma pessoa trans, travesti, morreu nas ruas de São Paulo, isso tem que me afetar, não só porque coitadinha dela, mas também coitadinha de mim, coitadinha da minha humanidade. Então, quando a gente substitui, ou não, eu nem diria substituir, mas quando a gente agrega categorias como reconhecimento, a gente vai partir do entendimento que eu não preciso me colocar no lugar do outro para saber o que o outro sofre. Eu só preciso saber que, nessa dinâmica do vínculo, eu também estou perdendo. Eu estou perdendo a minha humanidade. Eu estou perdendo, é isso que o Bell Hooks, ela está falando de amor. Gente, um país em que a gente teve 111 tiros de fuzil e um carro pequeno, eu costumo sempre dar esse exemplo, virou repetitivo, que são os jovens, aqueles meninos de Costa Barros, né, no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão lembrados, em 2015. Só que o que eu fico imaginando, o país não parou, não é verdade? Não houve nenhuma espécie de decreto, na época a presidenta era Dilma Rousseff, de luta oficial. As empresas não pararam, a universidade não fechou, os serviços públicos não fecharam, o Jornal Nacional não terminou em silêncio. Isso significa dizer o quê? Que nós perdemos em 2015 enquanto nação. Nós nos apequenamos enquanto pessoas porque a gente não teve a capacidade de chorar por esses corpos. E o choro que eu falo não é apenas a lágrima. O choro é a comoção, porque não há possibilidade de um país matar jovens com 111 tiros de fuzil e a gente não dizer nada. Onde nós estávamos nos 111 tiros de fuzil? E eu sempre costumo lembrar que, naquela mesma época dos 111 tiros de fuzil, tinha os chamados atentados terroristas na Europa, né? E não sei se vocês estão lembrados que, naquele mesmo ano, tinha um caminhão possante. Eu vou usar a narrativa midiática. Com terroristas, eram 2 jovens atropelando civis inocentes, em Nice, no interior da França. Em algum momento, né, desses atentados, a polícia francesa já estava a postos, a elite, os atiradores de elite já estavam com o caminhão na mira, e o que os policiais perguntam? Os atiradores de elite perguntam pelo ponto para a inteligência da polícia francesa. Já estamos com o caminhão na mira, o que nós fazemos? Qual é a resposta da polícia francesa? Que se cesse os tiros, inclusive de quem está matando. Veja, nem um caminhão possante, com terroristas, matando civis e alvejado com tiro sequer. Como é que a gente silencia os 111 tiros de Costa Barros? Nós silenciamos, sabe por quê? Porque essa história não nos pertence. Nós silenciamos, sabe por quê? Porque o afeto que poderia nos mobilizar e para dizer assim, poderia ser o meu filho, nem esse afeto vem, sabe por quê? Uma mãe branca de classe média, ela é inimaginável. Ela não vai dizer poderia ser meu filho, porque ela não imagina
E ela sabe que o filho dela não será morto com 111 tiros de fuzil. Ela pode imaginar esse filho sendo atropelado, esse filho morrendo com algum coma alcoólico, com overdose, sabe, dirigindo alcoolizado, mas ela não imagina o filho morrer com 111 tiros de Costa Barros. Significa dizer, portanto, que se a gente se mobilizou com George Floyd, a gente tinha que se mobilizar, nada contra, é que quando a gente silencia os 111 tiros de Costa Barros, a gente está pactuando a forma mais regressiva da gente estar no mundo. A gente acaba subscrevendo o que a gente tem de pior na nossa história recente, na história do Brasil. E aí, quando a Bell Hooks está falando, e aí percebam, se a gente juntar o ponto, é isso que é o amor. É ter um 111 de Costa Barros e a gente falar assim, como assim, Brasil? É a gente ir para o MASP, quem mora em São Paulo, é a gente fazer mobilização. Não tenhamos dúvida, imaginem 111 tiros de Costa Barros em Moema, em Vila Nova Conceição, nos Jardins. Esse país vira abaixo, não é mesmo? Não vem abaixo porque são corpos matáveis. Se são corpos matáveis, eu não construo vínculo. Se eu não construo vínculo, não há nenhuma noção de pertencimento. E se não há nenhuma noção de pertencimento, é porque nós não somos uma comunidade amorosa. Então, é preciso, nesse sentido, que todos os nossos projetos, todas as nossas ações partam, né, desse conjunto. A gente vai pontilhando um caminho de dizer assim, não só ninguém solta a mão de ninguém, mas a gente também diz que não solta a mão de ninguém, porque todas nós estamos juntas nesse barco, nessa jornada. E se for para a gente deixar alguém para fora, a gente tem que questionar por que essa pessoa foi deixada para fora. Por que a gente deixou essas pessoas naufragarem? Então, eu acho que as comunidades tech, elas têm muito a nos ensinar, vocês têm muito a nos ensinar. A gente tem muito a aprender juntos com essas mulheres, com a voz doce, mas muito firme de Bell Hooks, com as propostas do feminismo negro brasileiro, porque eu repito para vocês, das bordas, essas mulheres enunciaram um projeto de emancipação não para a população negra brasileira. Das bordas, elas enunciaram um projeto radical, o radical no sentido de profundidade, para a gente pensar o país, para a gente transformar esse país a partir dos afetos que nos emancipam. E eu terminaria perguntando para vocês de que lado da história que cada uma de vocês, cada um de vocês querem estar. Se é do lado que emancipa a condição humana ou se é do lado que sacrifica a condição humana. Eu ficaria por aqui. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Bem, levantem, tem que aplaudir de pé, gente. É isso. É isso. Professora, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada demais. Temos ainda, gente, ó, receba toda essa energia, esse carinho. É isso. Vamos sentar aqui para a gente... O afeto que importa. É isso. Gente, maravilhosa. O que dizer depois? Eu estava aqui, meu Deus, o que mais dizer? Mas, professora, primeiro, muito obrigada por essa aula magna, eu diria. Não tinha, acho que... E que combina tão bem com com o evento que a gente tem feito, né, ao longo desses 3 últimos dias e com hoje também. Mas, enfim, eu queria puxar, aproveitando, né, então, dentro do que você falou, até acho que é um ponto que reverbera muito na gente, né? Quando a gente fala da programaria, quando a programaria existe porque a gente quer gerar esse afeto emancipatório para todas as pessoas, e a gente falou mais cedo sobre isso, né? Quando a gente teve uma palestra sobre fake news e o combate à extrema-direita no Brasil, de que a programaria não tem medo de se posicionar dentre esses dois lados, né? Quando você coloca dessa forma, não existe outra resposta possível, né? E, no entanto, temos os nossos desafios, né? Mas eu queria perguntar em relação, quando a senhora fala sobre, acho que juntar 2 desses temas, né? Do autocuidado, né? Que é esse conceito cunhado pela Audre Lorde, que não é skincare, né? Não é, vou fazer aqui minha pele, nada contra, né? Temos que cuidar, mas acho que ela fala muito mais sobre autopreservação, sobre limites, sobre a gente saber em que lugares a gente
quer estar e quando se retirar também de lugares que não fazem sentido, sobre se levantar também, né, ir ao MASP e poder, acho que se indignar com aquilo que nos afeta. Ao mesmo tempo, a gente tem vivido momentos muito desafiadores no nosso país, né? E aí eu não sei como é para vocês, mas durante vários momentos a gente se dessensibiliza até para continuar, né, vivendo, porque senão parece que a gente se entrega, né? A gente sucumbe, porque parece que é muito maior do que a gente nunca vai dar conta de lidar com os desafios que são estruturais e a gente se sente muito impotente dentro desse contexto. E aí eu queria adicionar um outro conceito que a gente falou, inclusive, no Summit do ano passado, né, gente? Que a Gabi Moura, não foi cunhado por ela, mas ela trouxe, né, e popularizou isso, que é a pornografia da dor, né? Então, um pouco esse movimento que a gente tem, muitas vezes, nas redes sociais, principalmente, de, puxa, vi uma situação, vou marcar pessoas negras. Você viu isso que está acontecendo, né? Ou se indigna e o quadrado preto no Black Lives Matter, né? E aí, pronto, fiz a minha parte. Acho que esse contexto é para perguntar um pouco para você, como lidar, né, ao mesmo tempo, com tantos desafios, de maneira que a gente não sucumba, né, à desumanização, mas que, de alguma forma, como a gente pode encontrar potência, né, para poder agir. Fez sentido o que eu trouxe? Fez. Eu não sei se eu vou saber responder, mas fez super certo. Ou como você lida com isso, porque eu acho que também não tem respostas fáceis, né, para problemas complexos, mas a gente se pergunta muitas vezes, né, como que a gente mantém, né, nossa indignação, nossa vontade de promover revoluções e mudanças, ao mesmo tempo em que a gente se cuida, porque estar à frente disso muitas vezes é violento também, né? Enfim, como lidar com essa complexidade de afetos. Eu acho que é a gente sempre pensar que a gente também não transforma o mundo numa perspectiva produtivista, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm muito isso. Às vezes, todas nós, né? Você entra nas redes sociais, no Instagram, você fala assim, puxa vida, como fulana de tal está bem, né? Eu estou aqui ferrada. Aí você fala assim, puxa, porque não tem como a gente não cair nisso, né? Então, eu acho que primeiro é pensar que a vida ela não se faz de projeções, a vida se faz a partir das condições que são dadas para a gente. Então, assim, é preciso o autocuidado também, se por um lado é preciso que a gente tome posição, que a gente construa ferramentas, que a gente se engaje, é preciso também que a gente não seja muito autocobradora dos nossos processos, porque eu acho que cada uma de nós tem um tempo da autodescoberta, que é contínua, não é? A gente sempre está se autodescobrindo. O tempo psicológico da gente dizer, eu vou até a página 6 nesse projeto, né? Tempo psicológico para a gente dizer assim, eu não vim também para individualmente mudar o mundo, porque a gente muda o mundo a partir de uma cadeia, né? De coletividade. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem, Ana, esse desafio de, enquanto sujeitas, construir um mundo melhor, indivíduos, pessoas, a gente também tem que saber que o nosso cobertor é curto e que a gente tem limitações. É por isso que a gente tem que se cuidar. Porque esse mundo produtivista, neoliberal, coloca uma ideia no você se há, não é? Você não pode errar, você não pode falhar, você que é um pouco isso, né? A foto instagramável é isso, é todo mundo lindo e maravilhoso, tudo com muito êxito, só que a vida não é assim. Como já diriam os psicólogos, a vida não é um passeio, a vida é dolorosa, a vida é cheia de acidentes, os projetos que a gente pensa, nem sempre a gente consegue executar, e está tudo certo. Então, eu acho que essa dimensão do autocuidado é um pouco para a gente pensar assim, primeiro, como é que a gente cuida do nosso jardim? Isso não é egoísmo, precisamos cuidar do nosso jardim, precisamos nos dar um tempo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente cuida da gente, a gente possibilita, a gente favorece uma abertura para o mundo, não é? E aí eu acho que entre as potências que cada um de nós, potencialidades que cada uma de nós tem, a gente tem também que saber encarar o outro lado da moeda, que são as limitações, as fragilidades, não é? E que muito do que a gente pensou e imaginou, quem sabe fica para uma geração seguinte à nossa. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, né? Então, eu acho que é um equilíbrio, né, entre possibilidades,
potências, mas também limitações, dificuldades, né? Desacertos. Porque muitas vezes acho que esse pensamento da perfeição, que eu acho que é muito colonial, né? Ou é perfeito, essa coisa, esse pensamento binário, né? Da tal das monoculturas, né? Que Geni Papos, que também esteve no programa da Summit, fala, né? Ou é ou não é, né? E aí ou acerta e é perfeito ou nem vale. E muitas vezes acho que esse pensamento paralisa, né? Porque se eu não dou conta de fazer as mudanças, então eu fico aqui parada e é melhor, né, outra pessoa que faça, outras gerações que façam. E acho que quando a gente encara as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, eu acho que a gente talvez encare a vida como o passeio que não é a vida, né? Mas de uma forma muito mais honesta, né? De uma forma mais autêntica. E eu acho que tem um componente muito, muito valoroso para a comunidade, porque a gente fala muito sobre isso da tal da síndrome da pessoa impostora, né? Que eu não sou boa o bastante, eu não vou dar conta, eu não mereço, né, estar aqui. Que também acho que é um reflexo disso, né? De ou a gente é perfeita ou, né, não vale. Auto-boicote. Exatamente. E acho que quando a gente entende que a perfeição é feita para nos fazer sentir mal, né, a busca pela perfeição, ou ainda para fazer com que a gente compita umas pessoas com as outras, né, porque se tem uma busca da perfeição, eu já entro, olha, eu sou mais bonita, eu sou mais alta, eu sou mais inteligente, e aí o outro vira meu inimigo, né, a partir dessa visão de mundo da escassez, que eu acho que até é uma coisa que Bell Hooks fala bastante, né, e quando a gente parte desse pressuposto, se a outra pessoa é nossa inimiga, a gente não colabora, né, e a gente passa a não se conectar, justamente, né? Mas aproveitando um pouco desse contexto, assim, eu queria entender, trazer um outro conceito que eu acho que a Audre Lorde traz, que é da hierarquização de opressões. Né? A gente está falando aqui sobre diferentes vivências, né, de pessoas de grupos minorizados na tecnologia. Nós temos mulheres brancas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, mulheres periféricas, mães, enfim, cada uma tem as suas questões individuais, ao mesmo tempo que eu acho que, de maneira, né, estrutural, o machismo e o racismo pautam muito dessas relações. E eu queria aprofundar um pouco mais nisso, professora. O que a Audre Lorde fala, né, sobre esse ponto da hierarquização das opressões e o que isso significa para cada pessoa aqui entender em relação tanto à escuta, né, que é a escuta empática, né, também, e ver a outra pessoa como humana, mas também em relação aos privilégios, porque acho que, só para complementar, eu acho que às vezes a gente fica com uma visão, também que a gente costuma dizer da pessoa branca salvadora, né? Então, eu vou trazer aqui, como que eu posso te ajudar? Você até, acho que você falou um pouco, né? Você, coitadinha, como que eu posso te ajudar? E uma sensação de culpa, né? De, olha que bonito, né? Olha que vida sofrida, vamos ajudar essa pessoa. Enfim, queria que você pudesse relacionar esses conceitos, né? Da hierarquização das opressões e aí, a partir disso, dos privilégios de como ser uma pessoa que não parte também desse olhar, né, que subjuga também de alguma forma, né? Por mais que tenha, que bonitinho, estou ajudando, mas também está olhando de uma postura hierárquica, né, dentro disso. Eu acho que, começando assim, em relação a essa questão, né, desse olhar complacente, né, estou ajudando, acho que a pior coisa que a gente tem, o ser humano tem, é quando ele faz da culpa um motor para ele atuar no mundo. Nós, claro que todas nós passamos, né? Eu sou culpada. A culpa, ela traz sofrimento. Mas quando você faz da sua culpa, né? A gente fala culpa branca, para fazer projetos sociais vai dar ruim. Porque a culpa, ela já hierarquiza, né? Exato. Eu falo, quem tem culpa, que procure um analista. O que a gente precisa das pessoas não é que elas assumam a culpa, elas têm que assumir a responsabilidade. Há uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Tem uma filósofa, Hannah Arendt, uma mulher judia, ela vai pensar a questão do nazismo a partir dessa categoria. Foram alguns que foram culpados, mas todos foram responsáveis pelo nazismo, toda a Europa. E eu acho que quando ela nos leva a pensar na noção de responsabilidade, não mais de culpa, não é? Seja da culpa branca, seja da culpa pelo patriarcado, aí eu acho que a gente pensa, Iana, numa outra perspectiva.
né? Claro, alguns continuam sendo culpados, né? A gente pode até fazer aqui a brincadeira, né, do eu acuso, mas para a gente transformar o mundo, a gente tem que, as pessoas elas têm que se responsabilizarem, que é uma outra coisa. Aí eu acho que quando há responsabilidade, você sai desse lugar do ai, coitadinho, eu estou ajudando, ai, eu assisti na época da pandemia, 2020, pandemia assim, todo mundo em casa, um programa que é tarde da noite, uma socialite, aqui dos Jardins, em São Paulo, e essa mulher tinha ido dormir com os moradores de rua. Então, ela mora nos Jardins, e ela foi morar, e aí o que ela diz é o seguinte, que agora ela sabe o que o morador de rua passa, ela dá entrevista chorando, ela ficou 3, 4 dias dormindo na rua, e ela descobre uma coisa, que, no fundo, o morador de rua até come, ele não passa fome. Ele tem insegurança alimentar, ele come comida estragada, mas ele vai comer. O que o morador de rua não tem é água. Aí ela descobriu que não bebem água. E o que ela faz nesses 3, 4 dias? Ela compra água Perrier, é verdade, este bilhete, e distribui para os moradores de rua e volta para a casa dela nos Jardins, nos Lençóis egípcios, 180 fios. Aí a gente pergunta, mas está bom, eles continuaram morando na rua, o que isso serviu? Serviu só para a culpa dela, ela não se responsabilizou pelo problema, né, da moradia. Eu me alonguei no exemplo para um pouco, e aí a gente chegar nesse segundo ponto, Iana, que é da hierarquia das opressões. Porque eu acho que a gente vai para 2 extremos, quando a gente pensa opressão e exclusão. Quando a gente fala de racismo no Brasil, normalmente eu dou palestra, sempre tem alguém que fala assim, mas, Rosane, as loiras, os obesos, aí vira aquela coisa do todos a bordo, né? Você cria um argumento em que quase todo mundo sofre preconceito, é verdade. Existe um preconceito contra mulheres loiras e que a gente deve combater. Todo preconceito ele deve ser combatido, mas preconceito não pode ser confundido com discriminação nem com racismo. Vocês já ouviram alguma mulher loira dizer ou que ela não foi contratada em uma empresa por ela ser loira? Né? Não há o preconceito odioso que a gente deve combater, não foi convertido em discriminação. E aí eu acho que quando a Audre Lorde fala das hierarquias de opressões, ela está falando, Iana, do que a ONU já chamou de eixos extremos de diferenciação negativa. Existem 2 eixos extremos de diferenciação negativa no mundo. É a raça e o gênero. Se você nascer negro, nessa ordem, e mulher, você tendencialmente sofrerá algum tipo de destituição ao longo da sua trajetória. Isso quer dizer que gordofobia é lindo? Não, a gente só está dizendo que são níveis diferentes, mas ainda assim a gente não pode, nessa perspectiva de pegar 2 categorias que dinamizam as relações de classe, as relações sociais, trabalhar numa perspectiva de Olimpíadas, eu sofro mais, eu sofro menos. O que ela vai dizer é assim, o fato da gente nascer mulher é uma situação, uma mulher, e se ela for negra, se ela for lésbica, você tem uma combinação de opressões que condiciona a sua trajetória, a sua vida. Não é um muro de lamentações. Então, é preciso que a gente pense nessas 2 perspectivas. A gente não pode transformar quem trabalha no combate ao racismo, na promoção da diversidade nas empresas, transformar o problema das opressões e das exclusões num todos a bordo, colocar como se fosse tudo, né, os ingredientes numa mesma panela, mas também não pensar como se fosse uma Olimpíadas das opressões, não é? É pensar, do ponto de vista estrutural, o que dinamiza a nossa sociedade. Eu acho que a Audre Lorde ela foi fundamental, inclusive para dialogar com o feminismo branco, para dizer que, do ponto de vista de uma reivindicação sobre mulheres, se o feminismo branco não dialoga com mulheres não brancas, negras, indígenas, ele é um feminismo que perde musculatura, porque quem está na base da pirâmide são as mulheres negras. Então, se você não alcança, para você universalizar a sua discussão, você tem que alcançar novamente essa ideia da borda. É por isso que também ela vai falar de borda de maneira indireta. É porque é só quando você alcança as pessoas da borda que sua prática, sua política, ela é universal, ela alcança todos e todas. Sim.
Eu podia ficar mais umas meia hora aqui conversando com você, professora, mas a gente acabou o tempo para fazer uma última pergunta. Estou pensando aqui, porque eu tinha vários temas que eu tinha preparado para perguntar. Depois vou super aqui alugar a professora. Eu falei pouco da Aurilose, quer dizer, falei sem falar o nome dela, porque eu estava esperando a sua surpresa do seu pai. Sim, eu vou chegar lá, mas eu queria, acho que, terminar com uma pergunta, não sei se dá tempo. Vou tentar aqui, professora. Mas queria falar um pouco sobre processo de autodefinição e imagens de controle, né, que é o conceito da Patrícia Hill Collins. E acho que a senhora poderia... Você? Ela falou que eu podia chamar de você, que eu tenho mania de chamar professoras de senhora. Mas um pouco, porque acho que pode ser legal de encerrar com esse tema, porque fala muito sobre como não deixar que as opressões nos definam e como a gente não se encaixa, né, em estereótipos que constroem sobre as nossas vivências e como é muito subversivo desafiar essas imagens, né? Então, queria que, se você pudesse encerrar aí com essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo, né? Acho que quando a gente fala de vamos trazer teóricas feministas negras, acho que não é para ir para um academicismo distante, é porque isso diz sobre as nossas práticas, isso diz sobre, né, nos ajuda a nos reposicionar, nos ajuda a pensar que visão de mundo que eu estou expondo, né, a partir do que eu me posiciono dentro de uma articulação coletiva, dentro da minha relação comigo mesma, enfim. Então, acho que esses dois conceitos poderiam apoiar a nossa comunidade nessa jornada, esse processo infinito, né, de se conhecer, de se autodesenvolver e de se pôr no mundo também. É bacana você trazer, quer dizer, bacana não, né? Tem um lado trágico essa história, né? Bacana é assim, é o contexto, né, que você traz para a gente pensar em redes sociais, enfim, como a gente quer se projetar no mundo. Porque a Patrícia Hill Collins, que é uma outra feminista, uma das que deu uma força para o termo interseccionalidade, né? A gente fala muito numa perspectiva interseccional, foi a Kimberly Crenshaw que cunhou o termo do ponto de vista tático, mas foi a Patrícia Hill Collins que deu ao termo uma força, né? Uma abrangência política a partir das vozes negras. Mas qual o conceito dela? E aí eu concordo com a Iana, né? Não se trata da gente pensar teoricamente, até porque teoria, para mim, é uma caixa de ferramenta, ela tem que funcionar. Se a gente ficar só, né, pairando, pensando teoricamente, a teoria ela não serve para nada. Mas a Patrícia Hill Collins ela vai cunhar esse termo, imagem de controle, pensando como que foi construída sobre as mulheres negras na escravidão, arquétipos, estereótipos, para manter essas mulheres presas a uma lógica, papéis e funções. Então, ela vai trazer a ideia, né, da mãe preta, né, da mami, da mulher negra faltante, dependente do Estado. A Lélia Gonzalez também, na mesma época, vai trabalhar não com o termo imagem de controle, mas com o mesmo conceito, que ela vai trabalhar com essa ideia da empregada doméstica brasileira, a mulata hipersexualizada. Então, ela vai dizer, são categorias que se prestam a nos manter presas. A Alice Walker tem uma expressão que eu gosto muito, Ana, prisões de imagens. As prisões de imagens servem para quê? Para nos manter fixas àqueles papéis e funções, e, ao nos tornar presas a essas imagens, a nossa presença na vida pública ela acaba sendo muito limitada. Porque a imagem de controle ela serve para dizer o seguinte, gente, você só serve para isso e ponto. Não é à toa que, até hoje, a despeito de todo avanço, a gente ouve homens no trânsito mandando mulher voltar para o tanque. Ô, Dona Maria, volta para o tanque, porque é isso, as imagens de controle. Mulher só serve para isso, não é? Mulher negra ainda mais, porque nós que vivemos o período, né, da escravidão, nós fomos objetificadas, e a Patrícia Hill Collins vai chamar a atenção de para que essas imagens de controle se prestam. Se prestam à perpetuação da dominação patriarcal, do machismo e da exclusão. Agora, do ponto de vista hoje contemporâneo, a gente tem que ficar muito atenta de como essas imagens de controle elas acabam tendo efeito pedagógico para nós mulheres. Então, às vezes, a gente corresponde a elas com medo da gente não ser aceita. A gente corresponde do ponto de vista de uma estética,
A gente corresponde ao modo de falar, não é porque a gente não quer ser vista como uma barraqueira, como a que causa problema. Então, a gente sempre está tentando corresponder às imagens de controle. Eu acho que o nosso desafio é como a gente rompe com essas imagens de controle, sendo o que a gente é, não é? O nosso compromisso em a gente melhorar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto mulheres, é um compromisso que é ético. Não é um compromisso da lógica patriarcal, né? A gente quer melhorar porque nós somos pessoas que tentam fazer a melhor jornada dessa vida. Mas a gente não vai melhorar, não é porque o outro me diz que é assim que mulher deve se portar. Então, eu acho que a categoria imagem de controle da Patrícia Hill Collins, já juntando os dois nomes, né? Da Patrícia Hill Collins, ela é fundamental. É um termo que foi pensado a partir da dinâmica da escravidão norte-americana, mas que ela se presta às mulheres negras em geral e a todas nós mulheres, né? As mulheres cis, as mulheres trans, como a gente pode romper e sair desse ciclo, como a gente diz não a essas imagens de controle que nos aprisionam e nos devolve a uma condição do feminino que é desumanizante. Perfeita. Gente, professora, muito obrigada. A gente ficaria aqui te ouvindo mais e mais, mas acho que a gente não se encerra aqui, né? Falamos de várias referências que vocês busquem ler e consumir e celebrar também as pensadoras feministas brasileiras que temos aqui. Professora, eu preciso ler alguns recados aqui que deram para você e te agradecer mais uma vez, mas olha, a gente tem aqui, ó, Karina Brandão, Rosane Borges é brilhante, ela ilumina a trajetória quando se busca a si mesma, quando se está na obscuridade do ser. Está todo mundo aqui, ó, elogiando e agradecendo o privilégio de poder te ouvir. E aí a gente tinha preparado, né? Eu vou ler então, professora, que é um poema da Audre Lorde, que chama, acho que é Já o nome desse, eu tenho tantas coisas aqui, mas que eu acho que, para a gente fechar esse momento, né? E ela diz assim: é poder negro, é poder humano. Sempre sinto meu coração bater, enquanto meus olhos se abrem, enquanto minhas mãos se movem, enquanto minha boca fala. Eu sou, você é. Pronto. É isso, professora. Muitíssimo obrigada. Uma salva de palmas para a professora. Quero tirar uma foto com a senhora. Ficar com o que a Iana trouxe, né? Eu sou, você é. Ou seja, não há possibilidade da gente ser sem o outro, não, né? Sem essa ausência do outro. Então, sejamos todos e todas. Uhul! Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, um presente poder te ouvir.